Fala galera, meu nome é Rodrigo. Esse vídeo aqui é sobre o overclock nos processadores Ryzen e em todos os processadores desbloqueados de uma forma geral. Muita gente pediu por esse vídeo por conta do último vídeo onde eu falei dos overclocks na placa de vídeo. Algumas pessoas recomendaram o canal do Peperai, eu também recomendo porque ela tem muitos vídeos sobre overclock, muitos vídeos bem completos. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar você como fazer um overclock básico, mostrar mais ou menos como é a teoria ali do overclock e como você fazer um overclock bem seguro no processador Ryzen, vai ser o modelo, porque é o processador que eu tenho aqui hoje. Então, vamos lá pro vídeo. Vamos lá, galera. Para vocês não ficarem voando muito no assunto, eu vou tentar dar uma explicação aqui básica do que é o overclock. Primeiro você tem que saber o que é o clock. O que é o clock do processador? O clock é um relógio interno, um sinal de relógio interno que coordena e sincroniza todas as ações dentro do processador, quando ele não precisa se comunicar com nenhum dispositivo externo, ou seja, quando ele está fazendo algum cálculo internamente utilizando os registradores ou as memórias cache dele interna, ele vai trabalhar com uma velocidade muito maior do que quando ele precisa acessar algum dispositivo externamente. Geralmente os processadores trabalham com clock externo de 100 MHz, e esse é o clock real deles, só que eles utilizam um multiplicador de clock quando eles vão trabalhar internamente. E hoje em dia o overclock basicamente se limita a você alterar o multiplicador interno do processador e você vê ali jogar tensão suficiente para que ele não trave. Antigamente você tinha que fazer tudo isso via jump e você tinha que calcular também o barramento externo. Vamos supor que eu tivesse lá um barramento externo de 75 MHz, hoje em dia eles trabalham com 100, e um multiplicador de 15 vezes. Então o clock do meu processador seria 1125. Hoje o processador Ryzen, por exemplo, ele trabalha externamente com um clock de 100 MHz e com um multiplicador de 32, no caso do Ryzen, de 30, né, no caso do Ryzen 1700. Então eu tenho lá 3000 MHz. Bom, o que você tem que prestar atenção depois dessa teoria aqui básica? Primeiramente, uma fonte. Eu recomendo o site PSU Calculator, em que você vai colocar lá o seu processador e todo o seu hardware, e ele vai indicar lá a fonte que você precisa ter. Mais uma vez, evitem fontes bombas. Vou comprar uma fonte? Vou comprar a fonte da EVGA, que é fabricada pela Seasonic. Vou comprar uma fonte da Corsair, vou comprar uma fonte da Cooler Master. Vou evitar a fonte multilaser ou fontes que eu nunca ouvi falar. Não sei como essa fonte trabalha, se essa fonte é boa. Vou procurar um review ou vou lá no Tech Lab, que os caras testam fonte, e vou dar uma olhada. Você vai precisar de alguns softwares para testar o overclock. No caso, eu gosto de testar no Intel Burn Test, mas vocês têm que ter noção de que ele esquenta basicamente mais 20 graus do que todos os outros programas que tem de teste de memória, de placa-mãe e processador. Ele não é recomendável caso você tenha um cooler box. Ele vai esquentar muito o seu processador, provavelmente vai travar e pode ser que ele não passe no teste. Você pode botar o teste básico dele ou você pode colocar o teste Extreme Mode. Botão direito no Start, habilitar Extreme Mode, bota a memória no Very High para testar logo a memória junto, deixa lá até o final. Se ele passar e você receber a mensagenzinha de OK, são 10 passos, beleza, não vai travar em nada, a não ser que o sistema operacional dê algum chabu, drive de vídeo, mas em relação à placa de vídeo, a placa mãe, processador e memória, o Intel Burn vai segurar ali. Tem outros testes, CPU-Z, tem um teste de estresse, AIDA 32, tem um teste de estresse, mas é tudo brincadeira de criança. Geralmente Prime, OCCT é um outro também, e o Intel Burn são os que vão testar ali verdadeiramente. Às vezes parece que o overclock está estável, mas ele não está estável. Outra coisa, no Ryzen eu já testei, eu não recomendo que você passe de 80 graus. Não recomendo que você passe de 80 graus. Eu tive que voltar umas BIOS anteriores, pode ser que você se depare, mudei lá o multiplicador de atenção e o clock do Ryzen não passa de 2700, não passa de 1500. Isso é um problema de BIOS, cara. E a minha placa tá com esse problema na BIOS, então eu tive que voltar uma BIOS lá antiga para mostrar para vocês. Ou seja, eu escolho entre funcionar minha memória 3200
ou eu escolho funcional overclock, e é assim que a MSI está hoje em dia. Bom, você tem que ter uma refrigeração adequada. Não recomendo que você passe de 3.750 no Ryzen, por exemplo, 7, você vai ver a temperatura dos outros, 3.750, e eu não recomendo de forma alguma que você passe de 1.425 voltagem lá. Não passe disso, principalmente com o cooler box. Não faça isso, porque corre o risco de você danificar realmente o seu processador, porque ele vai esquentar demais. Eu vou lá para o setup da minha placa-mãe e vou mostrar para vocês como vocês fazem isso. Então, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Essa aqui é a minha BIOS, é a única forma que eu tenho de mostrar para vocês, é gravando externamente nela, que eu não tenho placa de captura. E aqui, como eu disse, o meu processador está funcionando a 3.72 GHz e a minha memória está 2.667, porque eu estou com problema de memória por conta dessa BIOS antiga. Aqui eu tenho a tensão da memória e a tensão do meu processador, 1.304. Vamos lá, eu vou aqui no modo overclock e basicamente o que vocês vão ter que se preocupar é o seguinte: vocês vão procurar na placa de vocês o CPU Ratio ou CPU Multiplier, alguma coisa que esteja com um nome parecido com esse e tenha um númerozinho onde você vai multiplicar por 100. Por exemplo, o clock dele padrão é 3.000 GHz. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Estou focando aqui que minha câmera está um pouco ruim. Então, eu vou botar aqui 3.725. Por quê? Porque esse é o clock máximo que eu achei aceitável utilizar com o cooler box do Ryzen. E você vai vir aqui em CPU Voltage. Algumas placas trabalham com voltagem offset, você pode aumentar um pouquinho além do padrão e ele vai continuar variando a voltagem. No caso da minha, ele só trabalha com voltagem fixa. Então eu botei aqui 1.2750. Pô, mas ele está aqui 1.304. Estranho isso. Por quê? Porque existe uma paradinha aqui chamada CPU Load Line Calibration Control. E aqui a placa-mãe vai jogar uma tensão maior e vai fazer um controle para que não haja um drop na voltagem que prejudique o seu overclock. Então eu recomendo, por exemplo, na minha placa, o maior modo é o 1, seria o modo mais forte, né? E até o 8, o modo mais fraco. Eu deixo no 1 porque não influencia tanto assim no meu overclock. E o que você vai ficar de olho aqui basicamente é na voltagem. Eu não recomendo que você coloque uma voltagem muito alta e não recomendo que você passe aí de 37 de 3.750, porque acima disso 3.8 você vai precisar de uma voltagem bem mais alta do que isso aqui, do que 1.2.750, você vai precisar de pelo menos 1.350. Lembrando que quanto menor e mais estável, melhor, porque o teu CPU vai esquentar cada vez menos e assim você vai conseguir um overclock melhor. Bom, tem a voltagem da memória que eu não recomendo que você mexa, se a tua memória estiver funcionando perfeitamente. E a gente está falando do overclock aqui só no processador, então vamos focar no processador. É basicamente isso que vocês têm que fazer. Pô, o clock do meu processador é 3.000 padrão, vou botar aqui 30, é 3.000 padrão, eu quero fazer um overclockzinho nele para 3.700, que é o turbo dele. Beleza. Então você vai vir aqui, CPU Boost Clock, e você vai desligar o Core Boost dele. Simplesmente vai desligar, porque ele passa a não funcionar depois que você liga isso aqui. E você vai em CPU Features, você vai sempre deixa o SMT ligado, Simultaneous Multithreading ligado, e o Cool Quiet habilitado. Toda vez que você muda lá, pelo menos na minha placa, que você muda o clock dele, ele desabilita o Cool Quiet. O Cool Quiet é aquele recurso que vai ficar diminuindo o clock do processador sempre que ele não estiver sendo exigido. Eu recomendo que você utilize sempre o Cool Quiet para você economizar energia. Então agora a gente vai voltar lá para o Windows, agora que você entendeu aqui como funciona e como fazer o overclock, você vai procurar essas opções, setar lá e vai lá para o Windows testar.
Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui para o desktop. Lembrando que eu esqueci de falar uma coisa que é muito importante. Toda placa-mãe tem um jumperzinho com CLR escrito. Caso você faça alguma besteira e não esteja iniciando o seu computador, você pega uma chavinha de fenda, dá uma ligadinha ali, que ele vai zerar a BIOS e vai voltar a iniciar o seu computador normal. Então veja no manual, onde é o clear, você mostra a sua placa-mãe e saiba que se acontecer isso, você vai ter que ir lá reiniciar. Então aqui, a gente está aqui no CPU-Z, no H-Info64 e no Intel Burn. Vocês podem ver aqui que o bus, como eu falei, o clock externo do meu processador é 100 MHz. E ele está multiplicado por 37,25, que eu coloquei lá, que totaliza 3.725 MHz. Aqui você vê a voltagem dele, que não cai, porque minha placa-mãe não trabalha com voltagem offset. Ele cai muito pouquinho ali por variação, por conta do Load Line Calibration que eu coloquei lá. E aqui tem o Intel Burn Test, você vai colocar aqui no Very High para testar a sua memória, ou no High, dependendo do seu nível de exigência. Se passar no High, eu já garanto ali que está praticamente 100% estável. Vai ligar o Extreme Mode. Aqui você vai ver o clock do teu processador, dos 8 cores aqui do meu, ó, core 0 até o core 7. Aqui o clock máximo que ele atingiu, aqui o bus, outras informações aqui. A temperatura do processador, temperatura mínima e temperatura máxima. Vocês vão ver que assim que eu ligar o Intel Burn Test, isso aqui vai subir até o inferno. Então vamos lá. A temperatura da placa-mãe, que é a temperatura dos VRMs da placa-mãe. Eu vou deixar para vocês aí quais as placas-mães são as melhores, as mais recomendáveis para o Ryzen. Mas não se preocupa tanto com isso, porque o overclock que vocês vão estar fazendo é bem pouquinho. Não recomendo que você fique tentando ali, se matando para conseguir 4 GB, 3.9. Não dá tanta diferença assim. O overclock em si já não dá mais tanta diferença assim na maioria das aplicações, porque todos os processadores atuais conseguem rodar bem qualquer aplicação existente aí no mercado. Então vocês podem ver que assim que eu executar aqui o Intel Burn, a temperatura do CPU vai lá para cima. Vamos ver aqui. 1, 2, 3 e tum, vamos lá. Ó, 60, 62. Vamos lá. Eu vou pausar o vídeo aqui e eu vou voltar no final para a gente ver as temperaturas, porque fica melhor assim para não ficar muito grande. Então vou pausar aqui e a gente volta no final. Então vamos lá, voltando aqui. O processador passou no teste, eu diminui ele para o standard para ser um pouco mais rápido, senão vai ficar aqui esperando muito tempo. Mas vejam aqui, 94 graus foi a temperatura máxima que ele chegou. Isso é uma temperatura absurda. O Intel Burn Test é um teste extremo, mas caso o teu processador passe nele, pode ter certeza que ele não vai travar em praticamente nada, a não ser que tenha um problema no sistema operacional, problema de vídeo, alguma outra coisa desse tipo. Se você não quer passar o Burn Test, não quero, vou testar ali no CPU-Z e funcionou, vou testar jogando, vou testar nas aplicações que eu tenho que jogar. Beleza, não travou, não travou. Você vai usar, não precisa estressar o teu processador ao máximo, só para ter 100% de certeza se ele está 100% estável ou não. Eu faço isso aqui, porque isso aqui tira logo todas as minhas dúvidas. Passou ali no Burn Test, não vai travar por nada, cara. Pode ter certeza. Bom, o teste, passando o Burn Test, 94 graus, chegou o processador, jogando e nas aplicações mais pesadas que eu utilizo, por exemplo, renderizando lá no Vegas, só com o processador, 71 graus foi o máximo. Eu não recomendo que você deixe seu processador esquentando muito. O processador não travou, mesmo a 94 graus, porque eles são testados ali em temperaturas extremas. E como o 1700 é um modelo lá topo de linha, do modelo de alto desempenho, quer dizer que todos os núcleos dele foram testados ali e certificados de que conseguem trabalhar bem, todos os núcleos ativados ali em altas temperaturas. É um processador lá 100% confiável, então ele foi vendido como 1700. Ele não consegue trabalhar provavelmente a um clock muito maior do que isso, por exemplo, 4.000 MHz, ele não vai conseguir trabalhar nesse clock com uma voltagem baixa, por isso ele foi vendido como 1700 e não 1800X. Pessoal,
Eu vou deixar para vocês as melhores placas-mães, vou jogar aí na tela. Se você ainda não comprou, escolha uma dessas placas aí, que são as melhores placas-mães para o Ryzen, onde você vai conseguir fazer o seu overclock ali, talvez até 4 GHz, caso você seja mais entusiasta, ou você tenha um water cooler bom aí. Então, é isso aí. Espero que tenha dado para entender tudo. Quem gostou do vídeo, só curtir aí, curte o canal, espalhe o vídeo, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Valeu, um abraço, é nóis, até a próxima.